Bom dia para você, para a sua casa, para a sua família aí, em nome de Jesus. Que você tenha uma manhã de paz, uma manhã de alegria. Que você aí seja renovado, transformado pelo poder da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe aí essa mensagem com alguém, e dá o joinha, o like aí, para você ajudar a gente no canal, amém? Vamos ao texto da Bíblia hoje, lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7, a Bíblia está dizendo: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Amém, amados? Uma palavra aqui, de exortação, de ensinamento, ali para os Gálatas prestarem atenção e para nós prestarmos atenção. Porque aqui o apóstolo Paulo aqui está ensinando aqui para eles tomarem cuidado, porque estavam sendo apresentado para ele um outro evangelho. É o que o Satanás tenta fazer. O diabo tenta cegar a minha vida e cegar a sua vida, para que nós venhamos tirar o olhar de Jesus, para que nós venhamos firmar em nossas próprias obras, para que nós venhamos santificar do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, para que nós venhamos colocar a confiança em nós mesmos. E quando nós fazemos isso, meus amados, nós estamos saindo do evangelho, porque aqui ele vai deixar claro aqui que só há um evangelho verdadeiro, e é o evangelho da graça, porque o único evangelho, que pode libertar uma pessoa é o evangelho da graça de Deus. Só o evangelho da graça pode transformar, só o evangelho da graça pode salvar. O evangelho quer dizer a boa notícia, e a graça, ela é o favor de Deus, um presente de Deus para nós. Nós somos salvos, meus amados, pela graça de Deus. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. Nós estávamos perdidos e separados de Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus Cristo veio, colocou fim a essa separação. Ele tomou o meu e os seus pecados, levou para a cruz. Ali ele morreu e ressuscitou para dar para mim e para você uma nova vida. E agora, meus amados, nós podemos viver numa novidade de vida quando nós firmamos no evangelho da graça. Por isso nós temos que tomar cuidado para nós não sairmos do evangelho da graça e firmarmos em outro evangelho. Qualquer outro evangelho, meus amados, que nós firmarmos, nos levará à derrota e à perdição. Por isso aqui ele estava exortando aqui os Gálatas para eles não serem enganados pela mentira, pelo engano. Porque em 2 Coríntios 4,4 a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do evangelho. Satanás quer cegar para que a luz do evangelho não brilhe, para que você confie em si mesmo. Mas quando nós compreendemos que somente o evangelho da graça pode salvar e nós firmamos na graça de Deus, o Satanás ele perde o domínio das nossas vidas. Jesus ele vai dizer ali em João 8:36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Nós, meus amados, só podemos ser livres através de Jesus. Quando nós ouvirmos o evangelho da graça e colocamos a confiança em Jesus, aí nós nos tornamos livres. Então, firme-se no evangelho da graça. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação não é por nossas obras, mas sim pelas obras de Jesus. Quando nós colocamos a confiança em Jesus, aí nós somos salvos. Esse é o evangelho da graça. E o apóstolo Paulo aqui,
está falando aqui para os Gálatas ali, porque eles estavam apresentando outro evangelho. Eles estavam ali pervertendo o evangelho e querendo que eles firmassem suas próprias obras, querendo dizer que eles podiam ser salvos pelas obras da lei, baseado em seus próprios esforços, baseado em suas próprias obras. Eles queriam implantar ali a lei também, que era a obediência do homem ali por seu próprio esforço, por seu próprio mérito ali, para também conseguir a salvação. E aqui o apóstolo Paulo vai se posicionar dizendo para eles não se desviarem do outro evangelho, não seguirem outro evangelho. A Bíblia vai dizer ali em Gálatas 3:10, né, que os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Debaixo de maldição, por quê? Porque está escrito, né, que nós devemos viver e cumprir os mandamentos. Como nós não conseguimos, por nossas próprias obras, cumprir os mandamentos, nós entramos debaixo de maldição. Mas a graça de Deus nos liberta dessa maldição. A lei de Deus, ela é santa, ela é pura e é perfeita, mas o homem não consegue cumprir ela baseado em suas próprias obras, baseado no seu esforço. Mas nós somos salvos mediante a fé, no nome de Jesus. Por isso a Bíblia vai dizer ali em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que o justo viverá pela fé. O justo, ele é justificado quando crê em Jesus, quando você recebe Jesus na sua vida como único Senhor e Salvador da sua vida e põe a confiança nele, você é salvo. Esse é o evangelho verdadeiro. A Bíblia vai dizer ali em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Quando você acredita em Jesus, você é justificado. Ele dá para você o Espírito Santo e é o Espírito Santo que produz em você as boas obras. Você pode ler ali em Gálatas ali 5:22, você pode ler ali também em Efésios no capítulo 2, no versículo 10, você vai ver que Deus preparou desde antes do mundo para que nós pudéssemos produzir boas obras. É Deus que nos capacita a produzir as boas obras. Então toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Nós não fazemos o bem por nossa própria escolha, mas nós podemos fazer o bem porque Jesus perdoou os nossos pecados. Nós recebemos Ele como único Senhor e Salvador e Ele nos dá o Espírito Santo de Deus. E aí nós conseguimos andar de acordo com a vontade de Deus. Em Gálatas 5:16, a Bíblia vai dizer: viva pelo Espírito e de maneira nenhuma aí você satisfará o desejo da vossa carne. Você só consegue se livrar do vício, da tentação, se você viver pelo Espírito Santo de Deus, se você entregar o seu coração para o Espírito Santo de Deus, se você começar a declarar a palavra de Deus: eu estou limpo pela fé, eu vivo pela fé, no nome de Jesus. Você declara em Romanos 6,14, eu não estou mais debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais me dominar, o vício não pode mais me dominar. Quando você se posiciona na graça de Deus, o pecado perde o valor. Você pode ver, quando mais você tenta se libertar, menos você consegue. Mas quando você entrega sua vida a Jesus, você firma na palavra de Deus, a palavra liberta você. Jesus vai dizer ali em João 15:3, pelas minhas palavras vocês já estão limpos. Se você for ler ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo foi arrebatado ao céu ali, ele orou a Deus para tirasse o espinho na carne por 3 vezes, Deus respondeu para ele que a graça de Deus bastava para ele. A graça de Deus, meus amados, ela basta para nos libertar, para nos purificar. Nós temos que firmar na graça. A graça é o poder de Deus que liberta o homem do pecado. Amém? Através da graça, você se torna livre. Essa é a mensagem de Deus para você. Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, que eles vão firmar na sua graça, porque só o evangelho da graça pode libertar. Só há um evangelho, e o evangelho da graça. Que nós vamos firmar nesse evangelho, que nós vamos confiar em Ti, firmar na Tua palavra e receber o que a Tua palavra diz.
porque a tua palavra diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o justo viverá pela fé. Então nós acreditamos em ti, nós vivemos pela fé, o pecado não pode mais nos dominar. Nós recebemos a graça, a salvação, que é um presente, não é mérito nosso, mas é um presente seu. Nós te agradecemos por esse presente. Obrigado, Jesus. Amém.